É um poder que, assim, do ponto de vista de bem-estar social, não é vantagem ter esse poder. Bom, indo agora para a questão das crises. Essa história da crise de 29, a gente teve a crise de 2008. E essa é uma teoria da conspiração que eu não acredito muito, não. Porque o pessoal fala que as crises são planejadas. Claro que pessoas ganham nessas crises. Mas a crise de 29 foi muito desastrosa, né? Muitos milionários se mataram, né? Cometeram suicídio e tal. E por isso que eu não acredito que essas grandes crises são planejadas. Vocês acham que são planejadas, essas crises? Eu vejo que não estão planejadas, porém a máquina, o Estado, ele se aproveita de criar uma narrativa depois para intervir cada vez mais. Sim. Então, na própria crise de 2020, beleza, fechou tudo agora, a gente vai ter que dar um jeito. Aí vai lá, bota juro zero, coloca crédito barato, aí ele fala, não, agora a gente vai ter mais controle a partir daqui. Ou então até através do que querem fazer agora o Drex, né? Nossa, o Drex é um pecado. Hoje eu coloquei uma mensagem. Aliás, pessoal, me siga aí, escreva Engenheiro Léo aí no Google, me siga aí no Twitter, Instagram, no meu canal do YouTube. Eu escrevi hoje assim no Twitter, eu falei, toda vez que você vê uma notícia sobre o Drex, compre Bitcoin. Porque isso vai ferrar muito com a vida do brasileiro, né, o Drex? Vai ferrar muito. Só voltando um pouco na parte das crises, o que eu vejo, toda vez que o Estado passa a intervir de alguma forma na economia, isso gera distorções. E essas distorções acabam que a médio, longo prazo geram essas grandes crises. Então, isso aconteceu em 29, porque era pós-guerra, abaixaram o juro. E aí, com o juro muito baixo, tem distorções no mercado. Porque se o juro muito baixo, as pessoas conseguem pegar crédito praticamente sem pagar juro algum, vai fazer com que diversos ativos fiquem inflacionados, como a Bolsa, por exemplo. Sim. Aí a Bolsa sobe muito mais do que deveria, vira uma pequena bolha durante um certo tempo, e aí isso gera uma grande correção depois. Foi o que aconteceu em 29, foi o que aconteceu em 2008. Então, na minha visão, as crises no capitalismo sem intervenção do Estado aconteceriam. Só que seriam crises bem menores. Porque vai ser uma crise pontual de algo que aconteceu, que foi uma distorção, isso já é automaticamente corrigido pelo próprio mercado, e aí automaticamente as coisas passam a andar sem gerar tanta pobreza, sem gerar tanto caos, sem tantas pessoas ficarem na miséria, tantas pessoas se suicidarem. Então eu vejo que se não tivesse tanta intervenção estatal, teriam crises ainda, mas crises numa proporção muito menor do que elas aconteceram no passado e podem acontecer no futuro. Sim. Agora sim, um pouquinho advogado do diabo. Porque tanto o Estado, como o mercado, como a sociedade, as famílias são compostas por pessoas. Se não existem pessoas, não tem nada disso. E claro que o Estado a gente vê sempre atrapalhando, porque está preocupado em gerir seus próprios interesses. Mas eu vi um documentário uma vez sobre a crise da tulipa na Holanda. Que pra época, eu não lembro exatamente agora, foi século XIX, se eu não me engano, que aconteceu. Imagina, pra época, uma tulipa chegou a valer $100. Então é como se eu chegasse pra você e falasse, olha, vamos investir nessa garrafa d'água, porque tá aumentando o preço. Ela custa R$5, agora tá custando 6, agora tá custando 7, agora tá custando 8. Você fala, pô, legal. Talvez tenha uma crise de plástico pra fazer essa embalagem, talvez tenha uma crise hídrica. Mas chegou, agora essa garrafa aqui tá valendo 1.000. Você fala, opa, peraí. Né? Isso aqui não pode valer R$1.000 se eu não tô vendo toda essa escassez, né, que tá tendo por aí. Ainda mais, essa garrafa aqui seria ainda mais fácil de entender, porque eu, pra fazer esse polímero, não é qualquer um que faz, tá? Mas eu posso extrair a água e colocar em qualquer outro recipiente. Eu moro em Guarulhos, qualquer lugar que você fura lá, você consegue água potável. Você não acha que também tem uma questão da ganância das pessoas? Que elas falam, não, eu quero especular em cima disso e ganhar dinheiro, e essa ganância, essa especulação faz com que também pelo menos fortaleça essas crises, porque a especulação é uma coisa ruim também, ou não? Eu vejo que existe essa questão, mas ao mesmo tempo, de um lado a gente tem a oferta e do outro a gente tem a demanda, né? Então, se as pessoas querem comprar cada vez mais tulipas, vai ter mais gente querendo produzir tulipas, né? Então, mas não era nenhuma questão de ter mais pessoas querendo comprar. Era uma questão da crença de que o valor estava subindo. Né? Então você nem via essa demanda tanto aumentando, mas a crença de que o preço estava subindo fez pessoas investirem mais nisso. Eu concordo que a questão da própria população, das pessoas, em quererem especular algo para tomar vantagem de certa forma. Então isso aqui é um bom investimento porque subiu durante muito tempo, vai continuar subindo e por conta disso eu vou comprar agora e vender mais caro depois. Isso vai gerar distorção no preço.
em qualquer coisa. Em imóveis, em tulipas, nas ações. Sim. A grande questão é que quando o Estado incentiva ainda mais com que as pessoas tenham crédito barato, essa bolha se torna muito maior. Perfeito. Então essa que é a grande questão. Porque se o cara não tiver dinheiro, ele não trabalha da especulação. Exato, vai ter um limite. Vão ter distorções em preços, porque isso é totalmente comum. E é psicológico também, a pessoa vê que tá subindo, ela pega o dinheiro que ela tem, ela quer comprar. Mas Sim. quando você tem um crédito barato, aí a pessoa vai comprar cada vez mais, porque ela não precisa ter o dinheiro Como dela. aconteceu em 2008 nos Estados Unidos, né? Exato, Você que tinha uma hipoteca atrás da outra. E os caras com 3 hipotecas na casa. Garota de programa lá, com um monte de hipoteca uma atrás da outra. E os próprios bancos indo lá, pegando essas hipotecas e colocando que é um crédito super seguro, né? Sim. Então, essa intervenção grande do Estado faz com que as distorções sejam maiores e as crises acabam que já aconteceriam normalmente, as crises, distorções em preços, sejam cada vez mais alavancadas, né? E eu vejo que hoje, com o tanto de dinheiro que foi impresso pós-pandemia, nós temos bolsa nas máximas, Bitcoin nas máximas, Ouro nas massas. ouro nas máximas, aí é uma questão, será que tudo tá subindo ou é o dólar que tá se desvalorizando, né? Sim, perfeito. Então o dólar não é só o real que tá lastreado em fezes, o dólar também tá indo pro buraco. É que o dólar perdeu de poder de compra em 100 anos, o real perdeu em 30. É verdade. E falando eu até brinquei, contei essa história aqui que eu investi, falei com a minha gerente, eu tô querendo investir em ouro, tá lá, eu acho que o ouro não vai performar bem e tal. Aí eu brinquei com ela, falei assim, olha, eu trabalho com aço faz 31 anos e eu não vi o aço baixar de preço em 31 anos. Eu acho que não é o ouro que vai baixar. E aí eu investi em ouro e ganhei 30% em 7 meses. Pra quem não manja de investimentos, eu acho que até que eu mandei bem, né? Mas o pessoal fala que o ouro e a prata deveria valer muito, muito mais do que vale. Que os mercados, de alguma forma, esses grandes players seguram o preço pra gente continuar com as moedas fiduciárias. Isso acontece ou isso é mentira? O ouro ficou muito tempo sem bater máximas, agora que ele voltou a subir, mas ficou anos e anos lateral lá embaixo. E eu já ouvi bastante sobre isso também, eu não tenho dados pra trazer aqui se é ou se não é, mas eu sei que a prata é um dos ativos mais shortados pelos bancos, né? E o O banco que isso quer dizer, mais shortado? que eles apostam na baixa. Entre uma demanda vendedora muito grande. Entendi. Aí tem demanda vendedora, consequentemente o preço vai caindo. E eu acredito que possa ser verdade sim, porque os bancos eles têm o poder do dinheiro na mão. Sim. Então eles podem entrar short na prata, por exemplo, apostando na baixa, porque eles têm dinheiro infinito pra isso. E pode ser que eles estejam fazendo isso pra, como eu posso dizer, tirar o foco de que não, isso aí não é interessante, isso aí não vale muita coisa, na verdade vale e eles têm medo disso. Mas eu vejo que é o seguinte, não existe dinheiro infinito para conseguir segurar o preço de certos ativos durante tanto tempo. Então o ouro, depois que surgiu o ETF de ouro, que foi em 2004, ele performou muito bem na bolsa, subiu bastante. Porém, dos anos de 2012, se eu não me engano, até 2020, ele não performou muito bem. E hoje o valor de mercado do ouro é de 22 trilhões de dólares. Então eu vejo que, beleza, grandes instituições, grandes bancos conseguem fazer isso durante certo período, mas não durante todo o período, porque é um ativo já que vale muito, né? 22 trilhões de dólares. O ouro é 22 trilhões e a prata é em 2,1 trilhões. Aí a prata já consegue ser um ativo mais manipulável, né? Porque com valor de mercado menor, você consegue, com menos dinheiro, interferir mais, né? Mas já o ouro, pelo tamanho que ele tem hoje, acredito que os bancos, as instituições consigam, assim, segurar durante um certo tempo, mas não durante todo o tempo, tanto que ano passado, se eu não me engano, o ouro performou tanto quanto o Bitcoin, que é um ativo que é bem menor, se não me engano, tem 2, 3 trilhões de valor de mercado. Então eu vejo que, infelizmente, hoje, como a moeda não tem mais lastro, você tem que se proteger de diversas formas, então o ouro acaba sendo uma proteção, porque a mineração de ouro, se eu não me engano, é 1%? É 3%. 3% ao ano, então você não vai conseguir fazer o Tem uma preço oferta muito despencar, maior. exato, fazer o aumentar preço muito a oferta. Exato. E não vale nem a pena, você não tem um absurdo de ouro no planeta para fazer um investimento e, por exemplo, triplicar a extração de ouro, porque não se paga. Então você não tem Ele nem tem que subir, ele vai ter que subir para conseguir se pagar. Exatamente. Então não faz nem sentido. Eu sou um cara, não sei se é porque eu sou da área de metalurgia, eu confio muito em metais. Porque metal sempre vai ser necessário. Sim. E se um país hoje, porque a gente não tem nenhum país hoje com a moeda 100% lastreada. Não. Se um país hoje lastreasse 100% a moeda, primeiro, isso é possível. Segundo, que vantagens esse país teria em relação à economia do mundo? Eu vejo que se tivesse um país que conseguisse fazer isso e lastrear a moeda 100% em algum metal, seria de extremo valor para que outros países colocassem seus investimentos lá, né? Porque quanto mais o outro país vê que é seguro você colocar algum dinheiro lá, você investir nesse país, melhor é, mais investimento estrangeiro ele vai receber. O ponto é,
Será que os Estados Unidos, por exemplo, deixariam que algum país fizesse isso para receber um caminhão de dinheiro de outros países de investimento? Ou ele iria fazer alguma forma de boicote? É a grande questão, né? Mas ao mesmo tempo que atrairia investimentos, também tem o outro ponto de que ele perderia o poder da impressora. Sim. Então, se, por exemplo, o Brasil decide que a partir de agora o real é lastreado no ouro, ele não tem mais esse poder de impressora. Tudo Ele bem, quer ter mas é um poder maligno, né? É um poder que, assim, do ponto de vista de bem-estar social, não é vantagem ter esse poder. Concorda? Eu concordo, mas o Estado tá muito mais preocupado em Com ele ter o poder e ele conseguir decidir quem que vai se beneficiar primeiro do que com o bem-estar da população. Por quê? Porque, por exemplo, por que a gente precisa ficar imprimindo dívida? Por exemplo, a gente tá tendo que imprimir dívida agora, porque a gente mora num país de bandidos e roubaram 90 bilhões de INSS. Então o governo prometeu devolver esses 90 bilhões. Como que ele vai devolver um dinheiro que ele não recuperou? Não vai imprimir mais, né? Ele vai imprimir dívida. Entendeu? Então, concorda que se eu não tenho a impressora para poder imprimir dinheiro ou dívida, eu tenho que combater a corrupção e eu tenho que diminuir os gastos públicos? Concordo. Então, para uma sociedade melhor, seria o ideal que o Estado não tivesse esse poder da impressora? Seria melhor, só que o problema é o Estado não querer ter esse poder, né? Que é um poder que ele consegue... É um poder de roubo, na verdade. É um poder de roubar. De roubar e de falar que vai beneficiar os mais pobres. Porque E o ao Estado contrário. chega e fala, não, que eu vou distribuir mais dinheiro aqui, que vai ter Bolsa Família. E eu ainda digo o seguinte, que enquanto o Estado consegue se financiar, ele consegue captar mais dívida, consegue aumentar a sua dívida pública pra distribuir, sabe quem mais se ferra com isso? O cara que é muito pobre tá recebendo Bolsa Família, tá Sim, comendo, tá aproveitando, não tá tendo que trabalhar, às vezes pega um bico ali, outro aqui. O cara que é muito rico, ele tá recebendo dinheiro antes, tá rendendo mais porque ele coloca lá nos melhores títulos, nos melhores investimentos. Enquanto isso, quem é mais ferrado é a classe média, é o trabalhador. Sim. É o meio onde que é realmente o povo que sustenta o país. Então, vejo dessa forma. Acho que seria interessante ter uma experiência dessa, algum país que tivesse sua moeda lastreada em algum metal, que vai ter que ser de acordo com o aumento de produtividade, extrair mais para conseguir aumentar a base. Mas acredito que, ao mesmo tempo, grandes países que conseguem imprimir a moeda não iriam gostar, iriam boicotar Claro. esse país de todas as formas possíveis, porque não é interessante que, por exemplo, os Estados Unidos tenha um país que vai receber mais investimento porque é um país mais seguro de se colocar o dinheiro, né? Mas a gente tem um país que pode fazer isso agora, que é Taiwan. Acho que Taiwan é um dos países com maior porcentagem do dinheiro lastreado no mundo, se eu não me engano. E Taiwan, com uma das maiores produções de semicondutores e processadores do mundo, você nem tem muito como boicotar os caras. Né? Mas... Era um país que poderia fazer isso. Será que não teria algum embate, mesmo que eles façam isso, e mesmo que eles forneçam a maior parte, os Estados Unidos não iriam querer invadir, por exemplo? Então, não, aí ia ser uma briga, hein? Mas se os Estados Unidos tentam invadir Taiwan, a China que não tá querendo brigar com ninguém,